Então, galera, vocês puderam ver no último Extreme Rules aí umas coisas bem interessantes envolvendo o público da WWE que eu venho falando há muitos meses pra vocês, mas muitos não ouvem, muitos vêm dizendo aí que na verdade eu tava passando pano pra WWE e que os fãs estavam extremamente insatisfeitos e tal, e que só o NXT salva e etc. E é o seguinte, meus amigos, a gente aprendeu uma lição que os fãs de WWE, o público da WWE, não se resume a fãs do NXT, não se resume aos membros da IWC. Para quem não sabe o que é IWC, é a comunidade de wrestling na internet, ou seja, qualquer lugar na internet que você discuta sobre wrestling faz parte da IWC. Pode ser aqui no YouTube, pode ser em sites, pode ser no Facebook, no Instagram, em WhatsApp, seja na onde for, né? Então, não se resume a isso e principalmente não se resume só aos adolescentes, né? Porque é o seguinte, você vê muita gente ali que é insatisfeita com certos nomes, dentre eles o Brock Lesnar. Quem não gosta do Brock Lesnar? Muita gente. Eu, por exemplo, tô com muita raiva do Brock Lesnar recentemente, porque o Brock Lesnar é um part-timer, está presente em poucos shows e faz combates ali, na maioria das vezes, genéricos, apesar de alguns serem bons. Isso não significa que ele não tenha talento, tá? Mas normalmente os combates dele acabam sendo a mesma coisa de sempre. É um cara ali que tira espaço de novos talentos que poderiam estar presentes ali no show. Caras ali até mais talentosos, caras ali que estão desvalorizados. Você pode citar aí o Drew, o Cesaro, o Sami Zayn, o Aleister Black, ou outros nomes que virão aí do NXT em breve, como a Undisputed Era, o Johnny Gargano também. Se tiver Brock Lesnar, não vão ter espaço algum. E aí, muitas desse galera fica com raiva do Brock Lesnar, fica insatisfeita com a WWE por conta disso. Não só com o Brock Lesnar, teve a época do Roman Reigns, que ficavam insatisfeitos também por ser o Roman e não por ser ali os caras que eles queriam. E aí, é interessante, né, porque na própria época do Roman Reigns, ele era bastante vaiado em algumas arenas e apoiado em outras partes. Muita gente acabava ali achando que, pronto, os fãs da WWE não gostam do Roman, a WWE continua investindo nele por teimosia. E não era bem assim, porque o Roman Reigns estava lá liderando as vendas na WWE, o Roman Reigns gerava ali audiência nos shows que estava presente. Então, sabe, era muito essa questão, eu sempre avisava, velho, mas o Roman Reigns tem muito fãs. Vocês veem ali as vaias, mas essas vaias enganam, o Roman Reigns ali, ele é alguém popular. Então, generalizar e dizer, os fãs da WWE se decepcionaram porque a WWE fez o Roman Reigns ganhar o título universal, por exemplo. Não, mas espera aí, por que decepcionaram com o Roman Reigns ganhando o título universal? Porque você não gosta dele? Porque você viu gente no seu nicho, no seu grupo que você participa, ou no show específico que você assistiu, vaiando, sabe? Tipo, pera aí, então não existe outros fãs que gostam dele? Tem certeza disso? Então como que o cara é líder em venda, sabe? É você simplesmente ignorar todo o resto dos fãs da WWE e achar que se resume só ao nicho que você vive, só a bolha que você vive. A mesma coisa com o Brock Lesnar, eu avisava, o Brock Lesnar tem muito fã. Os fãs do Brock Lesnar, eles são mais quietos, eles são mais ausentes, mas quando ganha, vem que nem manada, né? Vem umas gazelas. Brock Lesnar, Brock Lesnar, Brock Lesnar. E foi isso que aconteceu também, na arena deu pra ver aquilo. E aí não adianta dizer que, não, comemoraram porque o Rollins perdeu. Não, porque tava torcendo pra ele na luta contra o Corbin. E aí ele até comemoraram quando ele ganhou. Então pera aí, tem alguma coisa errada aí. Como que eles não gostam do Rollins e comemoraram ele ser derrotado, sendo que teve pop quando venceu e depois teve pop quando o Lesnar venceu? É porque simplesmente o público mainstream curte o Brock Lesnar. O público mainstream é quem? São as mulheres, são as crianças e uns caras mais adultos ali, alguns casados e tal ali que quer agradar os filhos às vezes, ou não, ou simplesmente é mais velho mesmo e não tem aquele negócio de querer ver dive, querer ver o wrestling mais técnico. Não, ele quer saber de porradaria, de sangue, de cadeirada, mesa quebrada, de caras musculosos, cabeludos lutando ali. É o estilo mais raiz, digamos assim, né? Esses caras, eles estão interessados em ver um Braun Strowman, em ver Triple H, em ver Randy Orton. Caras que nem são assim espetaculares em ringue, mas que, pô, pra eles é divertido ver esses malucos. Você viu, por exemplo, lá na Arábia Saudita, o pessoal muito animado com o que tava acontecendo lá de Randy Orton contra Triple H, mas nem aí pra divisão Cruiserweight. Os caras fazendo um bom combate na divisão Cruiserweight, mas o Triple H e o Randy Orton fazendo o básico foi mais sensacional pra eles. Por quê? Porque aí que tá, o público do main roster é alguém que não tá se importando com o que o cara tá fazendo, e sim quem tá fazendo.
Se for o Triple H fazendo um clothesline, pra eles é muito mais divertido do que ser, sei lá, o Ty Dillinger fazendo um Frog Splash, um Dive, um Mortal, sabe? Pra eles isso é mais interessante. E esse é o perfil, é entender isso, sabe? Na IWC é dominada mais pelos adolescentes, assim, até porque não trabalham, né? Essa que é a verdade. As crianças estão lá assistindo Minecraft, as mulheres estão trabalhando, os homens estão trabalhando e os adolescentes estão enchendo o saco na IWC, xingando todo mundo ali, achando que é o super intelectualzinho porque não gosta do Lesnar, do Roman, e porque assiste NXT e grita NXT, porque faz tu switch no espelho, e porque assiste outras empresas. Nossa, como eu sou intelectual, como eu não estou preso numa bolha. Na verdade, ele que tá preso na bolha e não percebe nisso. Porque ele acha que pronto, os fãs da WWE se resumem a ele ali, que estão reclamando na IWC. Sendo que não. Tanto que você pode ver que se você olhar nessas arenas, tem pouco adolescente. Porque esses adolescentes, muitos deles encheram o saco no que é mais em pay-per-view e preferem só ir na NXT. Ótimo, vai assistir o que você realmente gosta. Se você tá gostando só da NXT na WWE, então vai lá assistir só o NXT na WWE. Mas não pense você que porque você não quer assistir mais os shows do main roster, porque você só gosta do produto da NXT, a WWE tá aí na falência, a WWE tá em crise. Por que não? Não depende de você pra ela ter audiência, depende ali de todo um público que não se resume a você. Na verdade, eu acho que até que os adolescentes são a minoria, são os mais barulhentos, é importante agradar eles, é o que a WWE talvez até tente fazer. Mas também não é um desastre assim eles diminuírem, porque quem realmente vai comprar as mercadorias ali, na maioria das vezes, é as crianças, né? Então, elas provavelmente não estão assim ligando pro que você liga, de mortais, de técnica e não sei o que. E que odeia ali caras grandalhões, igual o Strowman, o Roman, o Lesnar. Não, eles na verdade é o contrário, eles amam esses caras que acham demais ver aquilo. Igual eu, por exemplo, gostava quando comecei a assistir a WWE em 2008 lá. Vi os grandalhões também. Eu tava um pouco me lixando pro que os caras faziam em ringue ou não. Eu só queria saber que o Undertaker tinha que vencer e pronto, acabou. Era tipo isso. Então, começar a entender que os fãs de WWE são enormes. E não adianta querer desvalorizar um ou outro ali, não, porque o fã da Arábia Saudita, ele não vale. Não vale por quê? Dá muito mais dinheiro do que os americanos, por exemplo. Muito mais dinheiro que os brasileiros. É engraçado, teve fã brasileiro reclamando disso, né? Não, a WWE vai na Arábia Saudita, mas não vem no Brasil. Pô, na Arábia Saudita eles estão ganhando milhões, bilhões de dólares. No Brasil eles iam aqui pra... provavelmente nem lotar a arena. Desculpa, eu queria que a WWE viesse no Brasil, mas a gente não pode também ser arrogante e achar que é o topo do mundo. Não, a gente tá lá embaixo ainda. Qual que é o problema deles agradar os fãs na Arábia Saudita, na Austrália, no Japão, na Europa, os americanos, as crianças, as mulheres? Não importa qual público eles vão agradar. Público é público, fã é fã, tem que respeitar todos ali. É chato pra caramba às vezes quando certos públicos eles ficam quietos. É chato pra caramba, eu queria que eles fossem animados, mas fazer o quê? É o que tá sendo a demanda da WWE, então fazer o quê? Aí eles vão lá e vão fazer combate de casais, vão fazer Lesnar ser campeão, vão fazer o Roman voltar pro main event, e aí vão fazer esse tipo de coisa, porque é o que agrada esse tipo de público. E na NXT vai continuar sendo lá aquele estilo que vocês mais gostam. Talvez um dia a WWE no main roster faça algo mais parecido com o NXT. Já fiz um vídeo falando sobre isso, porque o NXT é melhor que o main roster nesse sentido. Existem outros públicos, outra pressão, e eu não sei se quando o Triple H assumir, ele vai conseguir mudar isso, porque, beleza, vai agradar mais adolescentes, mas talvez afaste muito do que é esse público mainstream atual. E o público mainstream, querendo ou não, traz mais dinheiro, traz mais visibilidade. Será que o Triple H vai querer sacrificar isso para agradar os adolescentes e fazer um show mais legal ali, focado no wrestling? Difícil saber agora, sabe? Aí você tem o Paul Heyman, por exemplo, que é um rei do entretenimento também. Ele nunca se importou exatamente pro wrestling em si. Ele sempre foi mais focado nisso, na porradaria, pra agradar ali esse tipo de público. Então, é ficar de olho, ficar de olho e começar a perceber que os fãs de WWE não são apenas aqueles que você enxerga, aqueles que estão no seu grupo, que estão discutindo com você no Zap Zap, que você vê vaiando em determinado show, ou que estão lá assistindo NXT, ou que estão assistindo alguma outra empresa. Não se resume a eles, se resume a tudo, a pessoal que está na Arábia Saudita, o pessoal que está na Ásia, o pessoal que está na Europa, o pessoal americano, nós aqui do Brasil também, é enorme, resume a mulheres, a crianças, a homens, a adolescentes, tudo que você imaginar. Então, se a gente começar a entender isso,
entender isso, a gente vai conseguir analisar melhor ali a situação na WWE, por que certas decisões são tomadas, por que fulano sempre vence, por que tal stable não acaba, por que a WWE insiste em fazer tais coisas. Começa a entender isso que você vai começar a entender melhor por que algumas decisões a WWE segue fazendo, mesmo quando você ali sente que uma certa galera não gostou. Talvez essa certa galera que não gostou seja no seu meio, mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, em certas regiões, em certas categorias, como eu digo, criança, mulheres e homens ali mais velhos, curtam, sabe? Então, adolescentes, por favor, entendam isso, tá? Porque o principal vídeo é pra vocês, pros adolescentes. Comecem a entender isso. Parem de ficar reclamando aí à toa e achando que vocês são o centro do mundo. Vocês não são o centro do mundo na WWE, tá? É isso. Um abraço, até a próxima e fui.